Oi, gente, tudo bem com vocês? Que eu sou a Prof. Isa, de literatura, e na verdade vocês já devem ter percebido que não sou eu a professora de literatura e de leituras obrigatórias. Eu normalmente trabalho com vocês literatura geral, mas para dar uma força para a Prof. Marina nessa corrida contra a URG sem data, eu vou trabalhar com vocês algumas das leituras obrigatórias. A gente vai ver hoje Feliz Ano Velho. E eu esqueci de colocar a iluminação. Então, vamos colocar aqui ao vivo, porque a gente não é obrigado a ver um vídeo mal iluminado. Outra vida, né? Vamos lá. O que é o Feliz Ano Velho? Mantendo nossa contagem regressiva, eu não sei quantos dias faltam para URGS, muito menos para Enem. Yeah! Feliz Ano Velho é escrito por um autor chamado Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva, na verdade, é um jornalista. Ele também é dramaturgo, mas ele escreveu alguns romances, algumas obras. Marcelo Rubens Paiva é filho do Rubens Paiva, que foi um deputado federal da época da ditadura. E ele é capturado pela ditadura. O Marcelo Rubens Paiva vai escrever algumas obras que normalmente são quase autobiográficas. Tem pontos de reflexão e tem pontos de biografia. Ele, na verdade, é muito importante para uma geração quase contemporânea. Ele ainda é moderno, mas ele é contemporâneo também. Porque o Rubens Paiva vai começar a repensar alguns aspectos da literatura de trabalhar somente com a carga ficcional. A gente vai ter outros autores que vão fazer um jogo de mesclagem entre biografia e, por exemplo, tons não biográficos. Por exemplo, a Adélia Prado, que também é leitura obrigatória com bagagem. Existem muitos dos poemas dela que podem ser vistos como autobiográfico. O mesmo vale para Flor Bela Espanca, só que nem tudo é. Do contrário do Marcelo. Marcelo publica pela primeira vez Feliz Ano Velho em 1982. O livro se passa nos anos 70, quando o Marcelo é mais ou menos pós-adolescente, que a gente chama de pré-adulto, né? Ele ainda está antes dos 25 anos. O livro dele tem duas coisas que a gente sempre tem que destacar, que é o plano da reflexividade, alguém que começa a refletir sobre sua própria existência, ou sobre a sua própria situação, no caso do que vai acontecer com ele, e a teoria do acidente, até onde tudo que acontece é um acidente. No livro, o Marcelo vai contar pra gente o que aconteceu com ele, que ele ficou paraplégico. O Marcelo, até hoje, ele é paraplégico, ele nunca mais voltou a andar. O que acontece é que ele está viajando com os amigos dele. Ele resolve ter a brilhante ideia de se tocar de ponta num laguinho. O lago é muito raso, ele bate com a cabeça no fundo e perde o movimento do corpo. E a gente vai acompanhar a jornada do Marcelo pós-acidente. Então a gente vai ter uma fase da vida do Marcelo em que a gente está e as fases da vida do Marcelo em que ele vai lembrando a gente. O livro é um grande caderno de memórias, que vai lembrar bastante o caderno de memórias coloniais. Como o Marcelo está doente na cama, sem poder se mexer, a única coisa que ele pode fazer é pensar. E ele vai contando pra gente esses pensamentos que ele está tendo. O capítulo 1 se chama Bin. Ele vai contar pra gente algumas coisas que são até engraçadas, que ele vai dizer que o Sol está em conjunção com Netuno em oposição a Vênus. Eu não faço a menor ideia do que significa. Se alguém souber, coloca nos comentários do vídeo. Ele vai dizer que é 14 de novembro de 79, é 5 horas da tarde, e ele tá conversando com os amigos dele. Eles estão numa pedra, andando, e tem tipo um laguinho no meio das pedras. E ele começa a brincar com um amigo dele. E diz, ô meu, vou lá buscar o pote de ouro. E ele diz que ele faz a pose do tio Patinhas, que é a pose que vocês estão vendo na foto do slide, e pula para baixo d'água. E ele bate no fundo e só ouve um pim no ouvido dele. Ele não consegue se mexer. Os amigos dele estão do lado de fora esperando o Marcelo voltar, dando risada. Ele não volta, ele não volta, ele não volta. Os amigos pulam no lago, puxam ele de volta e começam a dizer, meu, tá tudo bem, tá tudo bem. E ele fala, eu não sinto as minhas pernas. Eles deixam o Marcelo deitado e a gente só fica sabendo do processo de que o Marcelo meio que apaga e entra na emergência. Ele vai abrir o capítulo 2, que é o do lado de cá dos trilhos, que ele vai começar a refletir primeiramente sobre o hospital onde ele está. E ele vai perceber que ele tem umas... não vai perceber, ele já sabia. Ele é filho de um deputado, ele é uma pessoa de boa vida, ele estuda numa boa universidade. Mas ele vai dizer, tipo,
Ele pode não ser muito rico, mas ainda assim ele tem o direito a muitos luxos. E isso tem a ver também com o hospital onde ele tá. Ele sabe que ele tá num hospital bom, que ele tá num lugar onde ele vai ser bem atendido. E ele vai fazer uma brincadeira. De um lado, sou neto de latifundiário. Do outro, do comerciante italiano. Então ele vai dizer, por um lado, minha família tem terras e latifúndios. E do outro, é o tiozinho da padaria. E ele vai falar, meu pai era engenheiro, minha mãe é advogada. A minha família tem boas coisas e a prova de tudo isso é que eu estou sendo atendido em um bom hospital. Ele vai lembrar também o fato de que ele nunca precisou trabalhar. Que a única coisa que ele fazia quando ele era criança. Só uma pausa. Professora, por que ele tá falando essas coisas? Porque na verdade o Marcelo tá deitado numa maca olhando para cima. Ele não sabe exatamente o que tá acontecendo ainda. Ele sabe que ele não sente as pernas, que ele não sente os braços, que ele não sente nada. Só que como ele não tem nada acontecendo ao redor dele, ele não consegue se mexer para perguntar, ele não consegue fazer um sinal, ele fica sentado olhando pro teto. Ele inclusive vai repetir isso várias vezes, sobre a relação dele com o teto branco. O fato de que ele só consegue ficar olhando para cima para o teto branco. É só o que ele consegue fazer. Então, ele vai dizer pra gente que ele tá ali pensando, que é a única coisa que ele pode fazer. Ele vai falar que só aos 10 anos ele começa a trabalhar. Na verdade, ele vai começar, tipo, a varrer o quintal da vizinha, levar o lixo pra tiazinha, pedir umas moedinhas. E ele ia pedindo uns cruzeiros de recompensa e fazendo uma caixinha. O pai dele acha engraçado e incentiva, tipo, tá, vai lá. Ele diz que isso é, tipo, pegar no batente. Só que ele era um menino burguês que tá fazendo algumas coisas pra ganhar um dinheirinho. Logo depois ele vai lembrar que ele foi pra Argentina. Ele vai a Buenos Aires com os amigos dele. E eles ficam perdidos e sem dinheiro em Buenos Aires. Daí ele brinca que eles estavam com fome e com frio. Porque ele, se ele criança, estava super pensando em dinheiro, economia, e uou, eu vou guardar esse dinheiro para um dia eu ter alguma coisa. Ele mais velho vai para Argentina com o Fabião e eles ficam sem nada lá, ficam a nada em Buenos Aires. Mas ele entende que a situação de vida dele sempre foi muito melhor que a de todo mundo. Nada tem a ver ele ter ficado sem dinheiro em Buenos Aires como se ele fosse pobre. Ele ficou sem dinheiro em Buenos Aires porque ele é burro. A gente entra na unidade de terapia intensiva. O capítulo 3 é sobre como ele fica na UTI. Ele vai dizer que ele tá na UTI, em uma maca, e a única coisa que ele consegue se lembrar é do acidente. E ele começa a perguntar o que tá acontecendo. A mãe dele chega na sala, da onde ele tá, e vai dizer pra ele: olha, meu querido Claudinho, meu querido Marcelo, o médico falou que quando tu caiu, tu bateu e causou uma lesão na tua quinta vértebra cervical. E ela quebrou. E a tua medula comprimiu. E a partir de agora tu tá tetraplégico. Tu não tem mais os movimentos do pescoço pra baixo. Ele fica um tempo pensando sobre aquilo, sobre o que ele fez, será que tem como reverter, se é uma situação passageira, como que isso aconteceu. E aí ele tá nessas reflexões e ao mesmo tempo ele começa a ter reflexões sobre o que tá acontecendo no hospital. Lembrem, ele tá deitado com a cabeça pra cima, olhando por nada. Aí vem uma enfermeira e diz que vai dar um banho nele. E ele começa, tá, mas como é que eu vou tomar banho se eu não me mexo? Por que estão me dando banho? Como que vão me dar banho? Por que eu preciso de banho se eu não me mexo? E ele vai começar a entrar em vários fluxos dele. E ele vai falar, tipo, o que vai acontecer agora? Não acontece nada, ele tá deitado numa maca e não pode fazer porcaria nenhuma. Não existe o que acontecer. Ele tá deitado lá e tem que ficar deitado lá. Ele vai dizer pra gente que ele começa a ter o tempo dele livre é muito grande. Gente, o TI não pode ficar gente o tempo inteiro como fica em quarto. Então ele passa muito tempo sozinho. Ele passa muito tempo em silêncio, olhando pro teto branco. E ele vai dizer, tipo assim, ó, quer saber? Eu tô com um monte de tempo livre, então eu vou gastar meu tempo livre lembrando das coisas. Uma das coisas que ele tem medo é de morrer. E aí ele vai comentar com a gente que, na verdade, ele não entende muito bem porque ele tem medo de morrer, porque ele nunca teve muito contato com a morte. Até os 12 anos dele, na verdade, ele nunca tinha visto ninguém morrer. Até que do nada o pai dele sumiu, o pai de um amigo dele morreu e um monte de gente começa a morrer em 2 anos. Então, para quem nunca tinha tido contato com a morte, do nada ele vê um monte de gente morrer. Outra coisa que é muito engraçada
que o Marcelo começa a pensar que ele não sabe mais em que dia ele tá. Que ele não sabe que momento é, que ele não tem noção de quantos dias passaram, porque ele tá deitado, sem saber, ele não sabe quanto tempo ele ficou apagado. E ele só vai dizer, tipo, será que já passou a prova que eu tinha que fazer lá na faculdade? Será que eu enviei o trabalho que eu tinha que ter entregue? Será que eu vou conseguir ir na festa do Carlinhos? Tipo, ele começa a pensar em que momento do tempo ele tá. E será que ele consegue cumprir os compromissos que ele tinha que cumprir? Só que, gente, ele é tetraplégico. Tem compromisso que ele não vai cumprir mais. Só que é a coisa do choque, né? Ele ainda não entendeu. Não é que ele não entendeu, ele ainda não absorveu a situação por completo. Ele vai comentar que muita gente vem no hospital querendo ver ele, só que ele tá tão sedado, tão apagado de remédio, que às vezes ele nem consegue terminar as conversas. As pessoas vão ver ele e ou não falam com ele, veem ele só apagado, ou ele não se lembra das conversas direito. Ele começa a tentar aceitar e pensar para ele como que vai ser a vida dele se a partir de agora ele realmente nunca mais andar. Ele vai ficar tipo, tá, então quer dizer que a partir de agora a minha vida é ficar deitado nessa porcaria de maca pra sempre. Ele vai comentar com a gente de leve, pela primeira vez, sobre a situação do pai dele. Só fazendo um recorte histórico que o Marcelo não sabe na época. O Rubens Paiva. Só um minuto, eu vou virar o ventilador pra mim. O Rubens Paiva é capturado pela ditadura por enviar cartas a exilados no Chile. E isso não era proibido. O que acontece é que entram na casa do Rubens Paiva, pegam ele e ele é assassinado. Só que por muitos anos não se sabia se o Rubens Paiva tinha sido assassinado ou não. Na verdade, a gente só foi ter o documento que provava que o Rubens Paiva estava morto no governo Dilma, quando ela instaurou a Comissão de Verdade e Justiça. A Dilma foi uma das pessoas que foi torturada pela ditadura e ela deu abertura à Comissão de Verdade e Justiça para apurar os crimes da ditadura. E nesses crimes, nesses papéis que são encontrados, nos depoimentos que são abertos, se descobre que o Rubens Paiva foi sim morto. Só que ele vai comentar que como devia ter sido a mãe dele, como a mãe dele se sentiu quando o pai dele foi preso. Porque ao mesmo tempo que ela não sabia se ele estava vivo ou morto, ela já imaginava algumas coisas. Só que ela tinha 2 filhos em casa. Então ele fica pensando, tá, foi ruim para mim, mas agora eu tô aqui deitado e podendo pensar e fazer o reflexo. Deve ter sido muito pior para minha mãe, que ficou com 2 crianças em casa sem saber se o marido estava vivo ou morto. O Marcelo vai estabelecer aqui pra gente o que vai acontecer o resto do livro inteiro. Ele percebe assim, ó, eu tô entediado, eu tô de saco cheio. Eu não aguento mais ficar deitado nessa porcaria de maca. Não aguento mais olhar pra essa porcaria de teto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar pessoas da minha vida e vou fazer regressões. Eu vou pegar Cláudio e vou procurar na minha cabeça todas as lembranças que eu tenho com o Cláudio. Aí depois eu vou selecionar a Mariazinha. Todas as lembranças que eu tenho com a Mariazinha. Que era uma forma dele se entreter. Ele selecionava pessoas e ia buscando na memória dele tudo o que ele lembrava daquela pessoa. Que era um jeito de passar o tempo e também de entender as coisas na vida dele. Outra coisa que vai ser muito importante pra gente no livro é que ele recebe um livro de presente e ele vai pedindo para as pessoas lerem para ele, para o tempo passar e também para ele ter alguma coisa para fazer. O livro é o Que é Isso, Companheiro, do Gabeira. Esse livro é muito bom. É um livro que, na verdade, é bem parecido com a realidade do Marcelo. Em vários aspectos, tem algumas digressões sobre a ditadura, tem algumas digressões sobre o futuro. E o Marcelo vai falando que ele vai pedindo para as pessoas lerem o livro para ele, porque é um livro que faz bem para ele refletir junto com alguém que tem uma realidade parecida com a dele. O tempo vai passando, lembra que a gente começou o livro lá em novembro. Ele vai dizer que Natal e o Ano Novo passam, e a única coisa que ele vê passar são os pacientes da UTI. Os que morrem e se vão, os que melhoram e vão para os quartos. A única coisa que ele vê passar, além do tempo. Ele começa a cogitar que, na verdade, ele vai morrer e ninguém quer contar pra ele. Ou também que ele deveria morrer, porque ia ser mais fácil de lidar com as coisas. Não rolou. Ele tá vivo até hoje. Mas é aquele surto, né? O momento do surto. Tá parado, sem fazer nada, daqui a pouco começa a pensar sobre a morte.
Passa-se um tempo, o Marcelo tem uma liberação da UTI, não vai morrer, e ele é enviado para o Hospital Paraíso, em São Paulo. Ele estava no Hospital Campinas, e ele vai para o Hospital Paraíso, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Ele vai dizer pra gente que ele achou que ia passar. Ele achou que o tempo na UTI era só o tempo dele melhorar. E se ele já tá há, tipo, mais de mês sentado naquela porcaria de maca, sem se mexer, agora ele tá indo pra um hospital mais caro, mais especializado, ele entendeu que a gravidade é alta, só que além da gravidade ser alta, agora ele tá cercado de médicos especialistas. Então ele entende que talvez seja algo também que nem os médicos saibam lidar. Um dos médicos do hospital vai dizer pra ele assim: a gente vai criar um colete de ferro pra ti, que é um troncal, que a gente chama, né? Que é um colete que tu faz pra manter pessoas que não têm a força pra manter os movimentos sentadas. Que tu põe um colete de metal e o corpo não consegue se desmanchar. Então ele ficaria sentado. O médico diz pra ele: ó, já que tu tá de saco cheio de ficar deitado, não é bom também pra ti ficar tão deitado, a gente vai criar um colete pra que tu possa ficar sentado. E fixar o teu pescoço pra te não ficar molengão, nem pra te desmanchar como se tu fosse uma grande gelequinha. Ele resolve que ok pra ele isso. Ele vai esperar o colete. E ele começa a ter algumas lembranças sobre o pai dele na infância. E aí ele vai falar pra gente que ele lembra o que ele lembra da prisão do pai dele. E ele vai lembrar também das questões da imprensa do pai dele. O pai dele era uma pessoa importante. Então quando o pai dele some, as pessoas querem respostas. Ele vai dizer pra gente que a mãe dele buscava até os quartéis perguntar cadê o pai dele. E ela sempre recebia resposta: ele tá aí, tá preso, mas tá aí, tá de boa. Uou. Ou diziam: não, a gente transferiu ele lá pro quartel de Porto Alegre. Lá, não, a gente transferiu ele pra não sei onde. Eles nunca souberam exatamente o que aconteceu. Eles tinham uma ideia, né, mas nunca deram essa resposta pra ele na época. E ele vai contar pra gente que o pai dele é preso por cartas no Chile. Ele vai falar pra gente sobre algumas questões de quanto ele tá estressado com esse monte de médico novo, com esse monte de gente nova, essa situação de um hospital que tá basicamente pesquisando sobre ele, porque ele tá nos anos 70, né, gente? Não se tinha conhecimento sobre medicina que a gente tem hoje. Ele vai dizer que também uma outra coisa que estressa ele é um monte de gente querendo visitar ele todo dia, que talvez não fossem pessoas que visitariam ele antes, ou que ele falava exatamente antes. O lado bom disso tudo é que ele recebe o tal do colete. O que é importante. Porque ele vai dizer que isso muda a perspectiva dele e a expectativa. Expectativa, porque agora ele tá vendo que talvez ele esteja avançando, antes ele só deitava, agora ele tá sentado. Ele que ele tá sempre deitado olhando pro teto branco, agora ele pode ficar sentado olhando para as coisas ao redor dele. O Marcelo tem uma ele soltando pra gente algumas lembranças, tem muita lógica dentro da linha do livro. E um desses tipos de lembrança que não tem muita lógica no livro são as memórias sexuais dele. Ele vai falar disso várias vezes, que a gente não tem muito o que fazer com essas memórias mesmo, elas não prestam pra muita coisa no livro. Mas ele só vai achar engraçado o fato de que ele tem uma lembrança de uma noite sexual dele, e ele mesmo acha engraçado o fato dele ficar se gastando com isso, no estado que ele tá. Lembrando, o pai dele era um grande político, uma pessoa importante. A esposa do Brizola vai visitar ele no hospital. O Rubens Paiva, o pai do Marcelo Rubens Paiva, era do mesmo partido do Brizola. Só que o Brizola também é muito perseguido, o Brizola acaba tendo que fugir do país, mas a esposa do Brizola vai ver como ele tá e ver se ele precisa de alguma coisa. Mas a família dele vivia bem, não era como se o Marcelo estivesse passando mal, né? E ele até vai comentar, o fato da esposa do Brizola aparecer traz para ele as lembranças de quando ele começou a se envolver em movimentos políticos, que ele estava na faculdade, e ele lembra da galera dos movimentos sindicais. E esse momento é importante, porque ele vai falar pra gente de alguns nomes que são famosos pra gente hoje. E ele também vai falar de movimentos que a gente conhece hoje.
As figuras do movimento sindical e do movimento universitário nascem nos anos 70 e vão ganhar força até hoje. Ele, inclusive, vai falar sobre um carinha aí que está aparecendo no movimento sindical. Outra coisa que acontece, que é muito boa na cabeça dele, porque é na cabeça dele, porque ele vai vendo um progresso. Ele recebe permissão para ficar na cadeira de rodas, para sair da maca, o que é importante para as pessoas que estão com deficiência, que estão sofrendo um acidente, pela movimentação. Ele começa a treinar, né, o processo da cadeira e a família, de se adaptar à família também. Passam-se mais algum tempo e ele recebe alta do hospital. Ele fica muito feliz por sair do hospital, só que ao mesmo tempo ele fica muito apurado assistindo ele o dia todo. Assistindo o dia, tá, gente? Ele começa a pensar que só existe um problema. Ele saiu do hospital sem andar. Então, a partir de hoje, ele é o Marcelo cadeirante. Ele fala isso várias vezes, que agora ele é o Marcelo da cadeira de rodas. Ele vai abrir um quinto capítulo que a gente chama de apartamento, que é sobre o apartamento da família dele. Ele vai morar com a mãe dele, olha, com os pais, com a mãe dele. E o que acontece é que precisam de uma enfermeira para ele, a Estela. O engraçado é que o Marcelo, ao mesmo tempo que ele gosta, ele não gosta da Estela. Ele acha que ela é muito chata. As pessoas vão continuar visitando o Marcelo, mas agora não é mais risco de vida, né? Agora o Marcelo tá vivo, só que tá na cadeira. Então ele passa a receber menos visitas. E as pessoas começam a tentar, tipo, ô, Marcelo, vamos lá, vida nova. Levar ele pra dar uns rolê, levar ele no cinema, levar ele no parque. E ele pensa, tá, na pior das hipóteses, pelo menos eu tô aqui. A gente tem que lembrar que pelo menos eu tô vivo, podia ter morrido, ou ficar lá que nem um saco de arroz jogado tendo os tapos. Ele vai abrir o capítulo 6, uma paulista chamada Avenida, porque no começo do capítulo ele vai narrar pra gente que ele tá dentro de um carro, com a cabeça encostada assim no vidro, e ele tá vendo a Avenida Paulista. E ele fala sobre o movimento da Avenida Paulista. Ele vai falar sobre a vivacidade da cidade, sobre como São Paulo não para, e sobre como a Avenida Paulista é uma grande marca do que São Paulo significa. Ele vai contar que ele tem 3 amigos, a Verônica e o Banks. O que acontece? Eles vão no cinema. Eles pegam, a Nana tá empurrando ele. E aí começa a perceber que as pessoas estão olhando pra ele. Ele é um cadeirante. E ele vai perceber e ele não tá entendendo. Até que ele se atina. Tá todo mundo olhando porque eu sou deficiente. E que a partir de agora eu vou ter que me adaptar a isso. Todo mundo vai ficar olhando. Porque eu sou um cadeirante. E as pessoas olham pra cadeirante. Dizer, tá virando. Tá? E ao mesmo tempo, só entenderem isso. Inteiro. Mas ele vai começar a dizer pra gente que tá, a vida tá boa, eu entendo que eu tenho que aceitar isso. A implicância que ele tinha com a Estela aumenta. Ele passa a encher o saco da Estela, ele não é a Estela. E ele passa a infernizar a Estela. Xingar ela, incomodar ela. Aí a câmera para de funcionar, nada, porque é super natural isso no Brasil. E ele passa a infernizar a vida dele só pra encher o saco. Não tem muito porquê. Ele tem uma irritação pessoal com a Estela e é o que tem pra hoje. E aí ele enche tanto o saco da Estela, a Estela começa a ficar tão de saco cheio dele também, que eles contratam uma nova empregada. O médico vai na casa dele sempre fazer visitas, né, fazer avaliação. E ele tá começando a ter mais sensibilidade aqui, ó. Só que ele não sente nada do mamilo pra baixo ainda, mas ele tá começando a desenvolver uma sensibilidade melhor aqui.
Ou seja, ele está progredindo. O Marcelo tem momentos em que ele fica dizendo pra gente que ele tá vendo a melhora, que o futuro tá aí, viva a galera, uau, alegria. Um dia eu vou voltar a andar e vou surfar e pular em laguinhos. E em outros momentos ele começa a pensar, tipo, meu Deus do céu, travou meu Nintendo, talvez nunca mais saia dessa cadeira. Ele faz terapia e a terapeuta dele o terapeuta dele vai comentar que o único problema do Marcelo ele agir como se o acidente fosse um acidente, que se tocou dentro do laguinho, e ao mesmo tempo que ele age como se o acidente fosse passar, fosse um contratempo, um negócio que aconteceu aqui uma quarta, quinta ele vai levantar isso aí. Só que o Marcelo parece que age assim só na terapia. Porque com os médicos ele sempre age como se ele tivesse morrendo no fim. E aí fica um fluxo um pouco. O terapeuta do Marcelo vai ficar insistindo para que ele reflita sobre aquilo. O Marcelo, em nenhum momento, sente pena de si mesmo. Ele entende que ele foi um imbecil que se tocou dentro da porcaria do lago. Ele nunca vai dizer, ai de mim, meu Deus do céu, Deus não me ama. Ele sabe que ele é um imbecil que se tocou dentro do laguinho. Só que ele vai começar a pensar que quer saber. Eu tenho que aceitar pra mim? Acabou. Não tem Marcelo andando de novo. Ele vai começar a seguir umas reportagens. E vai ter uma em especial no Fantástico. E aquilo ali meio que faz um brain exploding no Marcelo. E ele começa a ler livros, a ver reportagens, ver filmes, falando sobre como tá os avanços da medicina e sobre quais são as chances dele de voltar a andar. Ele acha que ele tá bem, ele tá indo bem, na verdade. Até que um médico vai verificar o Marcelo e ele descobre que ele tá desenvolvendo um calo ósseo. Um calo ósseo é uma, uma formação óssea que se aloja na coluna e ela vai causando pressão na medula. E ela tá se formando numa vértebra e ele vai passar por outra cirurgia. Passando por essa cirurgia, o Marcelo fica com raiva do que tá acontecendo e troca de enfermeiro e de fisioterapeuta. Essa equipe nova vai ajudando muito ele e ele volta a ter os movimentos das mãos. Então ele já tá com tudo aqui funcionando. E daí ele consegue se alimentar sozinho, ler, fazer as coisas tudo sozinho. Aqui ele faz pela primeira vez a constatação oficial. Eu sou o Marcelo da cadeira de rodas. Ele fica dizendo, eu sou um cara na cadeira, eu sou o cara da cadeira de rodas. Mas ele fala, a partir de hoje eu sou o Marcelo da cadeira. Ponto. E é uma piada muito engraçada que ele faz até hoje. Tipo, tá, não é engraçado. Mas é uma brincadeira que ele faz sobre ser o Marcelo da cadeira de rodas. Ele passa boa parte do livro falando de mulheres com as quais ele se envolveu, de meninas que ele se envolvia. Inclusive ele vai falar da Marcinha, que é uma menina que ele ficava e no hospital ela dá uns beijos nele, meio que, sei lá, de fluxo de pena e surto coletivo. Com o passar do tempo, ele vai conhecer uma menina chamada Bianca. Ele e a Bianca vão ficando juntos, vão se formando um lindo casal Solda Love. E o Marcelo encaminha o fim do livro. Ele vai dizer pra gente que já faz um ano do acidente. Ele é o Marcelo. Quer dizer uma frase muito boa. Não mais o Paiva, e sim rodas. Não mais violonista, e sim deficiente físico. Ganhei algumas cicatrizes pelo corpo. Fiquei mais magro e agora uso barba. Não fumo mais minister. Agora passei pelo esquino. Ele vai dizer que ele entendeu. Passou-se um ano. Ele já não é tetraplégico, ele é paraplégico. Mas hoje ele é aquilo. Ele já entende que a cadeira mais tem a função dele. Que ele não vai passar por aquilo. Que ele vai aceitar a vida do jeito que ela tem que ser. Ele ainda diz pra gente, eu tô prestes a começar uma nova fase da fisioterapia. Eu já, tipo, a partir de agora eu entendi. É isso e a minha vida será isso. Ele lembra de uma conversa que ele tem com a mãe dele depois sobre como ela se sentiu quando viu ele na UTI. Que a Bianca tá sendo muito boa, que ela ajuda ele a pensar em novos caminhos. E ele vai encerrar a obra exatamente com o primeiro capítulo do livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vai encerrar a obra exatamente com este capítulo aqui. Ó. Ele vai dizer: pulei com a pose do tio Patinhas, bati a cabeça no chão e foi aí que eu vi a melodia bem.
Estava debaixo d'água, não mexia os braços nem as pernas, somente via a água barrenta e ouvia. Ele encerra o livro exatamente com a forma que ele começa. O acidente. Porque no fim das contas, todo o livro é sobre o acidente. Ele coloca fluxos de digressão sobre a existência dele, sobre o que ele pensa, sobre o caos, sobre a morte dele. Mas tudo não se passa de nada além do Marcelo narrando o próprio acidente. Então ele mostrou pra gente que no fim das contas, toda a viagem no meio do caminho era porque ele estava deficiente, não sabia o que fazer e tinha que pensar em alguma coisa. Mas tudo era sobre o acidente. O Marcelo Rubens Paiva vai escrever um outro livro muitos anos depois, tipo em 2010, 2011. Não vou ler por isso que eu não vou. E eu estou aqui. Só que eu dizendo o que aconteceu com o pai dele. Quando a Comissão de Verdade e Justiça termina o caso, ele escreve um livro sobre todos os sentimentos dele durante a vida, durante os acontecimentos, como foi o Diário da Queda ou como o Caderno de Memórias Coloniais. São fluxos de informações que não necessariamente são ligados e, ao mesmo tempo, não são desconectados.